Olá pessoal, bom dia. Estamos aqui para mais uma aula, certo? E nossa aula ela tem como tema hoje a eletricidade. Tá? Se a gente acompanhar aí o nosso livro didático, o conteúdo anterior ele falava sobre a produção de energia por meio das usinas. Né? Então a gente segue no mesmo fio da meada, digamos assim, que é a questão da eletricidade. Tá? Já adianto a vocês que a aula de hoje ela vai ser bem simples, certo? E rápida, porque o conteúdo ele pede isso, certo? Então não temos nada tão extraordinário assim, tá? Então, o que é eletricidade? A gente poderia caracterizar a eletricidade como um conjunto de fenômenos relacionados às cargas elétricas. E de onde vem, professor, essas cargas elétricas desses fenômenos? Das partículas atômicas, certo? A matéria, tá? Acredito que vocês tenham visto isso no sexto ano. Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço, certo? Essa matéria ela é formada por quê? Por átomos. E esses átomos, por sua vez, ele vai ser formado por algumas partículas, especificamente três. Os prótons, os em azulzinho aqui, ó, os nêutrons, o vermelho, e os elétrons, esses amarelos, tá? Especificamente, próton e elétron é que vão possuir essas cargas que o conceito de eletricidade traz. Próton vai possuir carga positiva, elétron vai possuir carga negativa e nêutron não vai ter carga. Tá? Então, são essas cargas que elétron e próton apresentam que vão determinar aí fenômenos, certo? Elétricos, certo? Fenômenos aí que estão relacionados a essas cargas elétricas. Tá? Então, o elétron ele é carregado negativamente, certo? Carga negativa. E o próton é carregado positivamente, em carga positiva. Tá? Então, nós vamos estar falando aqui de eletrização. Tá? É o processo pelo qual um corpo está eletricamente neutro e ele se torna eletrizado por meio da transferência de cargas entre outros corpos. É quando um corpo ele passa a sua carga elétrica, seja positiva ou seja negativa, para outro corpo. E essa transferência de carga, que é como a gente chama, ela pode acontecer por meio de três processos. Uma eletrização por atrito, uma eletrização por contato e uma eletrização por indução. Tá? Em ambos os tipos de eletrização vai ocorrer essa transferência, essa propagação da carga elétrica. Seja uma carga proveniente do elétron, que tem carga negativa, que é o que mais acontece, tá? Seja ela proveniente do próton, que vai ter carga aí positiva, certo? Então, o primeiro tipo de eletrização é a eletrização por atrito. Como o próprio nome já diz, atrito vai ter que ocorrer essa atrição, digamos assim, é que eu preciso atritar uma substância, um material em outro. E materiais diferentes, tá, pessoal? Porque materiais diferentes, consequentemente, vão ter quantidade de cargas, quantidade de átomos diferentes. Tá? Então, a gente tem aqui o bastão de vidro, podemos dizer assim, uma barrinha de vidro, e uma lã, uma seda, tá? Um pedacinho de pano. Então, quando eu atrito, quando eu esfrego aqui essa lã, essa seda, no vidro, eu estou eletrizando tanto o vidro quanto a lã. Tá? E se porventura é bastante comum a gente pegar um canudo, por exemplo, a gente atritar no tecido e a gente depois colocar assim próximo a algum material leve, até mesmo um pelo do nosso corpo, assim, o cabelo, a tendência é que ocorra aí uma atração, ou seja, o pelinho ele levanta, ou seja, a gente coloca nos papeizinhos que estão picotados, eles se aproximam do bastão, do canudo ali, devido à diferença de carga entre esses materiais. Né? Lembra lá que carga positiva com positiva, eles se afastam. Negativo com negativo também se afasta. Agora, se eu tenho uma substância com uma carga positiva e uma substância com carga negativa, eles tendem a se atrair.
certo? Então, a atração nesse caso acontece porque a folha, o pelo, está com uma carga diferente da carga que o bastão ele apresenta depois de ser atritado na seda, depois de ser atritado em outra superfície. Beleza, pessoal? Então, a gente nota que é preciso o contato aqui entre as duas superfícies para que ocorra essa transferência de cargas, certo? Essa alteração nas cargas. Tá? Então, o próximo tipo de eletrização é a eletrização por contato. Né? Então, como o próprio nome já diz, é preciso um encontro entre os materiais. Né? Então, aqui eu não preciso ter uma alteração na carga, não preciso atritar. Eu tenho um material, por exemplo, essa bolinha maior aqui, ela está carregada positivamente, tá? Então, por qualquer que seja o motivo, certo? E quando eu aproximo, quando eu encosto com essa estrutura menor, tá? Essa bola menor aqui, a carga positiva da bola maior, ela foi compartilhada com a carga menor. Tá? Então, o compartilhamento, a propagação da energia aí, ela aconteceu por um simples contato e pelo fato de um dos materiais estarem carregados, estarem eletricamente carregados. Professor, poderia ser uma carga negativa aqui? Poderia sim, tá? Então, só é necessário que um corpo esteja carregado e o outro esteja neutro. Não tenha nem carga positiva, nem carga negativa. Tá? Então, quando eles se encontram, o corpo que estava eletricamente carregado tende a compartilhar, digamos assim, essa carga elétrica com o outro corpo. Até que eles atingem aí meio que um equilíbrio, ambos ficam carregados eletricamente, tá? Mas não na mesma proporção inicial que o corpo tinha, certo? Então, houve um equilíbrio aí entre as cargas, um equilíbrio de cargas entre os corpos, tá? E o último tipo de eletrização é a eletrização por indução, certo? Nós temos aqui, pela imagem, a gente caracteriza aí o material indutor, é aquele que está eletricamente carregado, certo? Com uma carga aí, determinada, tá? Então, digamos que ele foi atritado aí, certo? E nós temos o corpo que ele foi induzido, tá? Como a própria figura já mostra aqui. Eu tenho uma carga, o indutor ele está carregado negativamente, certo? E o induzido dele está neutro, está sem carga. Quando eu aproximo, veja, professor, não seria uma eletrização por contato? Não. O que eu tenho aqui? Ó? Encontro. Tá? Eu tenho contato entre os dois corpos. Aqui não. Eu tenho aqui uma aproximação, tá? Eu estou induzindo a estrutura B, o corpo B aqui, a organizar suas cargas, digamos assim. Porque o indutor está carregado negativamente. Então, pela aquela correspondência entre as cargas, de que cargas diferentes se aproximam, cargas iguais se afastam, se repelem, a gente tem aqui, ó, por isso que a carga positiva, certo, do corpo induzido se aproximou, se direcionou para esse lado que está aqui voltado para o corpo A, para o indutor, enquanto que as cargas que eram semelhantes, ó, negativo e negativo, ela foi lá para o outro lado do corpo induzido, ela se afastou desse indutor. Tá? Então, eu estou induzindo aqui a aproximação apenas de um tipo de carga devido à carga que o indutor ele apresenta. Tá? Então, não houve contato, então não é eletrização por contato. Houve apenas uma aproximação. Ok? Então, pessoal, como eu falei do início, a aula ela era simples. Tá? Então, eu tenho um conceito de eletrização, que é esse compartilhamento, é essa propagação, essa passagem de cargas elétricas entre os corpos. E essa eletrização ela vai ocorrer pela carga de próton e pela carga de elétron que os átomos vão apresentar, certo? Já que tudo que é matéria apresenta átomo, certo? Então, tudo que é matéria vai poder ser eletrizado. Uns mais fáceis,
mais fáceis, outras não, tá? E a eletrização, como eu falei, pode acontecer de três formas. Atrito, quando eu tenho a atrição, o contato aí entre os corpos. Por contato, onde eu não preciso ter essa atrição entre os corpos, só preciso que um esteja carregado eletricamente, mas que eles se aproximem, que eles se encontrem. E a eletrização por indução, que foi essa última, onde eu não preciso do encontro entre os corpos e eu tenho um dos corpos está aí eletricamente carregado, seja positivamente ou negativamente, tá? Então, para a aula de hoje foi isso, foi bem rapidinho, tá? Espero que vocês tenham compreendido, certo? Qualquer dúvida é só entrar em contato aí que a gente está sempre disponível para sanar essas possíveis dúvidas. Tá? Então se cuidem direitinho, que logo logo estaremos juntos em sala de aula novamente. Tchau para vocês.